Servidores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Os vereadores aprovaram em segunda votação uma lei que proíbe o uso do celular em locais de atendimento ao público. A Ana Zimmermann está em Fazenda Rio Grande, traz para a gente mais informações aí, conversou com muita gente, né, Ana? Bom, o celular já está praticamente aí parte da nossa rotina, uma extensão do corpo quase, né? Agora, essa decisão aí também tem opiniões muito diferentes, né, Ana? Tem sim, Parracha. Algumas pessoas, na verdade, não estavam sabendo dessa lei, mas quando a gente coloca a situação, aí alguns dizem, exatamente, tem que proibir o uso do celular em repartição pública porque os servidores demoram para atender, porque estão no telefone celular. Mas não são todos, não. Alguns dizem que não. A gente, inclusive, entrou em algumas repartições públicas e não flagrou ninguém com um telefone celular usando durante o horário de expediente, não. Esse projeto de lei quer proibir o uso de telefone celular, de smartphone, tablet, quer proibir que eles entrem também nas redes sociais, no computador, durante o horário de expediente. E diz que quem vai fiscalizar é o próprio chefe e que o chefe também pode autorizar, se for o caso, o uso de celular, de rede social, em alguns momentos do trabalho, desde que o servidor justifique. A gente procurou o autor da proposta, desse projeto de lei que foi aprovado. Ele não quis gravar a entrevista, mas mandou uma nota pra gente, adivinha, por uma mensagem pelo celular. Ele diz o seguinte, que essa é uma proposta de lei que já é lei em muitas cidades, que deu resultado positivo no atendimento ao público. Ele diz que não pode generalizar, mas que muitos servidores acabam esquecendo da real função, que é atender ao povo, e ficam no celular durante o horário de trabalho. Por isso, ele diz que elaborou esse projeto de lei, o vereador Paulinho Coxinha, a partir de reclamações dos próprios moradores, que são atendidos, que precisam de atendimento em vários setores da prefeitura. E que redes sociais, esse tipo de consulta celular pode ser feita no horário de intervalo, fora do expediente, na hora do almoço, pelos servidores. E que o cidadão precisa de atendimento de qualidade, por isso ele fez a lei. Lei que agora depende da sanção do prefeito, que tem um prazo aí de 15 dias para receber um parecer da Procuradoria do município. Olha, não foi fácil conversar com servidores públicos, eles têm um pouco de medo de falar. Mas a gente conversou com um inspetor de aluno que admitiu que usa o celular, tanto para checar o comportamento dos alunos da escola dele nas redes sociais e também para checar as redes sociais dele mesmo. Vamos ouvir. Eu uso o celular também para monitorar os alunos, né, nas redes sociais, né, para às vezes estar falando mal de alguma coisa, trazendo alguma informação que não devia trazer, né. Então a gente utiliza o celular para monitorar também os alunos. Então serve para você como uma ferramenta de trabalho? Com certeza. Hoje eu utilizo o celular devido à ferramenta de trabalho. Mas você não dá aquela espiadinha nas tuas redes sociais também? Também. Não tem como, né? É quase impossível você não conseguir acabar dando uma espiadinha também nas minhas redes sociais. A gente fez essa enquete também com cidadãos fora aqui de Fazenda Rio Grande, para saber o que as pessoas de Curitiba, por exemplo, acham desse tipo de lei. Vamos ouvir as entrevistas que foram gravadas ontem. O trabalho é um compromisso, então a gente tem que cumprir com o compromisso, né? Ficar mexendo no celular, vendo conversa, aquela mensagem, pode ficar para depois. Pode ficar para depois. Como eu trabalho sempre no hospital, é proibido. A gente respeita, né? Porque só na hora do intervalo a gente usa. É difícil, né? Mas eu acho que o pessoal deveria ter bom senso de saber usar a tecnologia e não usar, tipo assim, o dia inteiro ou durante o trabalho inteiro. Verificar se aconteceu alguma coisa importante, se alguém importante mandou mensagem, ou ativar a notificação diferente no telefone quando chega uma mensagem de alguém importante, né? Normalmente eu faço isso no meu serviço. Agora a gente sabe que não adianta colocar uma proibição numa lei para que o comportamento termine, né? Que a proibição seja cumprida de fato. Porque é preciso fiscalização, é preciso que as pessoas sejam punidas, multadas por isso e nem sempre acontece. Ainda mais quando a lei permite que algum uso de telefone seja excepcionalmente autorizado pela chefia. É como a gente diz no Brasil, muitas leis pegam ou não pegam. Nós procuramos uma especialista em redes sociais que duvida até da eficiência dessa lei. Vamos ouvir a entrevista.
É a medida mais imediata e simples de ser adotada quando você identifica que há uma distração por parte dos colaboradores de forma geral, mas de pouca eficiência. Quando você proíbe o uso da internet, o uso do celular, o uso das redes sociais dentro das empresas, pelo simples fato de proibir, é pouco efetivo, porque o colaborador vai buscar outras formas de tentar burlar, acessar, ter acesso àquilo. A forma mais efetiva sempre é desenvolvendo projetos de educação, consciência e implementação de políticas de uso, onde você trabalha a orientação dos seus colaboradores do que colocar, como colocar, em que momento pode ser usado. Agora a gente vai continuar acompanhando esse assunto nos próximos dias, porque o projeto foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores, mas para a lei entrar em vigor, precisa da sanção do prefeito de Fazenda Rio Grande. E ele tem um prazo de 15 dias para decidir se sanciona ou veta o projeto, ou veta parcialmente. Isso vai depender ainda de um parecer da Procuradoria, que vai dizer se a lei é constitucional ou não, se tem algum problema ou não. Então, continuamos acompanhando esse assunto. Barracho. Combinado, Ana. Obrigado, viu, por trazer essas informações, essas opiniões variadas aí do pessoal de Fazenda Rio Grande, de Curitiba. Ana Carolina está aqui com a gente. Boa tarde, olá, Ana. Trazendo também a sua opinião aí pelo aplicativo, pelas nossas redes sociais. Movimentadíssimo hoje o WhatsApp, o aplicativo, muita gente comentando esse assunto do celular em particular e os outros assuntos do jornal também. A gente vai ler algumas mensagens. Espia com a gente aqui o que o Micael disse. Bom dia. Trabalho serve para produção e ficar no celular é uma total falta de prioridades. O uso é possível na hora do almoço, horário bem controlado. Ele postou isso no Twitter com a hashtag MeioDiaPR, opinião de muita gente. Quando se fala em serviço público, então, aí a mensagem como a da Gesiane aparece aos montes. Sou contra o uso do celular no trabalho, pois já fui em lugares e presenciei pessoas atendendo mal por estarem mexendo no celular. Se em empresas privadas a gente já não gosta de um atendimento, né, você pode até procurar uma outra loja, um serviço. Agora, empresa pública, em que você depende daquele serviço, o mínimo que a gente espera é um bom atendimento, né? E a questão do bom senso, que todo mundo se refere aí, né? A Rejane disse, certíssima a prefeitura de proibir os funcionários públicos de usarem celular em horário de trabalho. Acho que o horário de trabalho é horário de trabalho e não deve ficar em rede social, postando, curtindo, principalmente em escolas, CMEs, postos de saúde. Aí ela acha que no serviço público deveria ser proibido. Pois é. A Kelly de São José dos Pinhais diz que é contra também o uso do celular e ela diz que na UPA já presenciou muitas vezes pacientes, até crianças, esperando por horas o atendimento, enquanto médicos ficam no consultório sozinhos acessando o celular. Essa opinião é da Kelly de São José dos Pinhais. Ela disse que passou por situações como essa. A gente reparou, olhando as mensagens, que a maioria é realmente a favor dessa lei. Mas tem a Anne Marie que manda uma mensagem para a gente que ela também faz uma reflexão interessante. Ela é a favor do uso do celular para as comunicações intersetoriais de trabalho. Muitas vezes isso agiliza, né, para atender o próprio usuário. Assuntos particulares, sim, é que deveriam ficar para depois do expediente. Beleza, a gente agradece a todo mundo que está participando. Daqui a pouco mais opiniões.